Olá, sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar da evolução humana do Australopithecus ao Homo sapiens sapiens. Pessoal, nesse caso, você pode ver essa teoria evolucionista que pega do caso do macaco, depois vai para o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis e Homo sapiens. Nesse caso, podemos observar aí, no caso do continente africano, as perspectivas de encontrar fósseis dentro desses grupos. Nesse caso, observe aí dois pontos importantes. Esse mais vermelho escuro, o afarensis, e o azul, que seria o africanos. São esses dois tópicos que a gente vai dar mais destaque para a gente. Observe que o Australopiteco ele habitava a savana e já andava sobre os dois pés, possuía a arcada dentária e o esqueleto parecido com o do ser humano atual. O Homo habilis, dito como homem habilidoso, foi o primeiro de nossos ancestrais a passar a maior parte do tempo no chão. Já o Homo erectus, ele acaba traduzindo como homem em pé, ereto, tinha o maior cérebro até então e muita habilidade com as mãos. O Homo sapiens, chamado de o homem inteligente, tem por descendência o Homo sapiens neanderthalis, já extinto. E o Homo sapiens sapiens, espécie atualmente dominante no planeta, a postura ereta, a mudança das feições no rosto, o alongamento do polegar e o aumento da destreza manual foram algumas das principais transformações sofridas por estas espécies. Para que a gente possa detalhar um pouco melhor, vamos aí abordar algumas características desses grupos. Você pode perceber que a descoberta dos Homo habilis foi apenas o resultado de uma das muitas pesquisas. A capacidade evolutiva da espécie humana originou na existência de diversas classificações de gênero. No caso, temos aí a expressão Homo. O gênero mais próximo aos sapiens é o Neanderthalis, do qual você viu a falar de Lucy, uma das espécies mais antigas já a ser encontradas. É o nosso ancestral mais antigo. Pessoal, esse gênero era muito parecido fisicamente com os chimpanzés, porém mais alto, e seu crânio era semelhante à dos macacos. Também tinha algumas características humanas, como a locomoção sobre os dois pés, e usava as mãos para pegar frutos e atirar pedras para bater animais. Viveu entre 4 milhões a 1 milhão de anos atrás e se dividiu em diversas espécies. As mais conhecidas são o Australopithecus afarensis e o Australopithecus africanus. Como você pode ver, essa daí vai ser um dos pontos de destaque: locomoção bípede, libertação das mãos, desenvolvimento da habilidade manual, oponência do polegar. E como modo de vida, podemos perceber que eles viveram na África, eram coletores, vagueia pela savana e abrigava-se em grutas. São aí destaques para esse grupo. O nosso próximo grupo, o Homo habilis, tem como característica a locomoção bípede, habilidade manual e construção dos primeiros instrumentos. Nesse caso, o provável sucessor dos australopithecus, o Homo habilis viveu na África cerca de 2,2 milhões a 780 mil anos atrás e passou por um processo do aumento do volume do crânio em relação ao Australopithecus. Seu nome, homem habilidade, foi escolhido por sua capacidade de criar ferramentas que o ajudava a aperfeiçoar sua caça e defesa. Fisicamente, ainda era muito parecido com o Australopithecus, com braços e antebraços muito longos, porém, o rosto e a mandíbula já são menos salientes e o dedão do pé já parece alinhado aos demais dedos. Os homens mediam cerca de 1,55 metros e as mulheres 1,2 metros. Nesse caso, observe que o modo de vida deles era na África, coletor, vive em grupos errantes, no caso nômades, fabrica os instrumentos rudimentares e temos ali a caça e a pesca como elementos principais para eles. Bom, o próximo grupo que nós temos, relacionados aí ao Homo erectus, seria o descendente do Homo habilis,
habitou o planeta cerca de 1,8 milhão de anos atrás, e ele vai ser aí a primeira espécie de Homo que deixou a África em direção à Ásia e à Oceania. Nesse caso, você pode perceber que esse grupo ele já é um pouco mais alto, já chegou aí a medir a 1,70 os homens e as mulheres 1,60. Seu crânio tinha um formato esférico e o esqueleto era mais parecido com o do Homo sapiens. Esta foi a primeira espécie a dominar o fogo, o que lhes possibilitou alimentar-se de carne cozida. Essa nova habilidade reduziu os músculos da mastigação, já que a carne cozida é mais macia. O fogo também o ajudou a viver em regiões mais frias da Terra. Vivia em pequenas comunidades e fabricava utensílios de madeira, pedra e osso. Nesse caso, temos aí algumas características para eles: locomoção bípede, habilidade manual, verticalidade, aparelho fonético desenvolvido. E aí, eles tinham essas características, tá? O modo de vida deles: nômade, que não tem um lugar fixo para viver, caça, pesca, coleta e, claro, descobre e domina o fogo. Esse aí vai ser um dos pontos muito importantes colocado para esse grupo. O próximo seria aí o Homo sapiens neandertal. Esse grupo, dado como sucessor do Homo erectus, viveu na Europa e na Ásia entre 200 mil anos antes de Cristo e também conhecido como não Homem Neandertal, pois um de seus primeiros fósseis foi encontrado no Vale de Neande, na Alemanha. Seu cérebro já tinha um tamanho muito próximo ao nosso e sua laringe era projetada para falar, o que provavelmente lhe tornou capaz de desenvolver uma comunicação rudimentar própria. O Homo erectus vivia em cavernas, em grupos familiares. Tinha como rituais funerários e aprimoraram instrumento que lhes permitiu manipular a pele de animais, usada como proteção contra o frio. Usava 5 tipos de ferramentas: raspadeira, machadinha, faca, lâmina e lança. Então, esses aí são pontos importantíssimos. Quando a gente observa o seu modo de vida, você tem ainda caça, pesca, coleta, já vive na Europa, Ásia e Oceania, e enterra os mortos. Então aí já tem uma característica muito importante. E chegamos aí ao nosso último, o Homo sapiens sapiens. Ele viveu aí cerca de 40 mil anos atrás, tem uma estatura um pouco maior, 1,60 para as mulheres, 1,85 para os homens, e esse grupo é a única espécie de hominídeos que sobreviveu até hoje. Vivia na África há pelo menos 300 mil anos também, você tem a presença dele nessa região, e que é a espécie mais moderna que nós temos. Seu desenvolvimento cognitivo e intelectual lhe garantiu o sucesso da espécie, que se espalhou por todo o planeta. As principais características, como você pode ver: locomoção bípede, verticalidade, face e maxilares semelhantes ao homem atual, e o seu modo de vida, você tem aí, seminômade, fabrica certos instrumentos especializados, pratica rituais funerários e cultos dos mortos, rituais mágicos, vestuários de peles, obras de artes, que é o caso das pinturas rupestres, que a gente vai analisar em outro momento.